Está no ar mais um Giro Geral, Web TV, feita pra você. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Papo de Sucesso. Hoje o assunto é um tabu, ou não? Vai depender de cada um. E para responder essa pergunta, estamos aqui com a terapeuta sexual Cíntia Reis Bertaco. Cíntia, prazer ter você aqui. Eu falei de tabu. Sexo é tabu ainda? Oi, Carlos, tudo bem? Obrigada pelo convite. Ainda é muito tabu, né? Você falar sobre sexo, você expor esse lado que ainda é um lado muito escondido de cada um, apesar de ser algo muito instintivo, né? Assim, algo basal, ainda é um tabu. Terapeuta sexual, para quem serve? A terapia sexual, né, a minha formação em psicologia, os terapeutas sexuais, eles precisam ter uma formação ou em médico, né, ou em psicologia, ou em medicina ou em psicologia. E o que a gente trata? A gente trata disfunções, coisas relacionadas ao ato sexual ou à sexualidade em geral, né? Então, assim, a gente tem aquilo que você vê que as pessoas têm alguma dificuldade na parte de ereção para os homens, ou na parte de ejaculação, orgasmo, nas mulheres também nessa parte de orgasmo, de desejo, inibição, diminuição, e também o que esses desdobramentos, né? Como que a sexualidade está influenciando o seu relacionamento. Aí entra um pouco mais da psicologia. A gente vai falar sobre isso tudo, que é muito importante, né? Principalmente para as mulheres, que existe um tabu gigantesco em pleno século XXI. Mas a primeira pergunta que eu quero te fazer influencia muito aos casais. Sexo e casamento após o nascimento dos filhos. Então, isso é muito complicado. Por quê? Porque a gente tem... Eu acredito que o sexo ele já vai mudando à medida em que a gente vai se relacionando, né? O sexo no começo do relacionamento, do namoro, é de uma forma. Depois que passa a fase da paixão, que hoje a gente já encolheu muito essa fase da paixão para mais ou menos uns 4 meses, já muda um pouco mais. Depois, a gente tem até aquela piadinha, né? De que o homem casa achando que vai ter sexo todo dia e não é assim, né? E aí, quando chegam os filhos, o que acontece? A gente precisa... Existe aquela simbiose de mãe e filho no começo, né? Aquilo que a mãe só consegue enxergar o filho, tem aquela necessidade de um cuidado maior. E aí, Carlos, a presença do pai é fundamental. Por quê? Porque o pai chega como um terceiro elemento para mostrar para essa criança, para esse bebê, que existe algo além daquela simbiose mãe e filho, mãe e filho. Então, aí a gente já está falando um pouquinho do bebê. Quando as crianças crescem, né, aí eu acho que é fundamental os pais colocarem um espaço para, olha, esse é o nosso momento, né, ter uma rede de apoio é muito importante, ou uma avó, ou uma tia, ou então, pelo menos uma vez por mês, contratar uma pessoa de confiança, pode ser auxiliar da escola, para você sair com o teu par. Por quê? Porque neste momento é que o casal se reconecta, sai um pouco daquele ambiente estressante, porque por mais maravilhoso que é ter filhos, é um ambiente de cobrança, um ambiente desgastante, e você começa a olhar para o outro. Lógico, né, a gente falando um pouquinho assim de como que é o sexo dentro do casamento, depois dos filhos, há uma diminuição, sim. Né? Eu acho que a gente começa a tratar o sexo mais como uma questão assim, de que vai diminuir a frequência, mas a gente pode melhorar a nossa qualidade sexual. E também acho que isso melhora mesmo. Por quê? Porque quando você tem a oportunidade, a entrega é maior, já que você não vai ter os filhos ali, né? O interessante é isso. Caso isso não aconteça, que eu falo, você não tem uma rede de apoio, o que a gente pode fazer? A gente pode usar daqueles artifícios, né? Vamos fazer algum tipo de carícia, ou então um sexo no chuveiro um pouco mais rápido, mas o importante dormir, antes de acordar. Isso, o importante é não deixar de se conectar, né? Às vezes não vai dar para rolar uma transa, mas rola pelo menos uns beijos, assistir um filme juntos, as crianças estão ali, algumas palavras, né? Mas eles crescem. E quando eles crescem, a gente precisa ter uma continuidade, né? Não dá para falar, então pronto, agora nós vamos recomeçar. Não dá, né? Mas porque isso. Até se você esperar muito para recomeçar, talvez você perca
esse fio do casamento, né? Porque demora muito. E o casal, ele precisa ter essa conexão, né? E o sexo, ele não é só, eu acho assim, ele é um termômetro muito para o casamento, né? Apesar da mãe tá com uma libido, a questão do hormônio, o cansaço, tudo isso, eu acho que a gente sente muito assim, quem somos nós depois deste filho, né? Porque tem muita transformação. Agora, uma dica que eu gostaria de dar e dizer mesmo, tanto para as mulheres quanto para os homens, é assim, dividir as tarefas. Uma mulher cansada, ela pratica muito menos sexo. Então, homens, ajudem as mulheres em casa, né? Então você não é só aquela coisinha de dor de cabeça? Não, você tendo uma mulher descansada ou um par descansado, muito provavelmente a chance de vocês terem momentos juntos é muito maior, né? Ela não vai se sentir sobrecarregada, o homem também não vai se sentir culpado. Então é muito porque bom. hoje em dia, as mulheres, muito diferente de antigamente, vamos falar de 40 anos atrás, que as mulheres não trabalhavam, hoje as mulheres trabalham, né, acordam cedo, tem aquela rotina de cuidar dos filhos logo de manhã cedo, fazer o café da manhã, vai para o trabalho, é estressante. Volta para casa, tem a rotina de casa, tem a rotina dos filhos, cuidar do marido. Então é uma jornada, não é nem tripla, quádrupla, é uma coisa absurda. E se o marido hoje realmente não for o marido parceiro de colaborar com as coisas em casa, fica difícil, porque a mulher não tem tempo para ela, não tem tempo para casa, não tem tempo para os filhos, quem dirá para uma relação sexual, né? Com certeza. E acho que também, assim, a relação sexual fica até, sei lá, para último plano. Eu acho que muitas outras coisas, né? Você ter um momento com a tua esposa, às vezes, de vocês sentarem pelo menos uma vez por semana e ver o que você passou pela sua semana, qual que é a necessidade um do outro naquele momento. Cuidado, né? Então, assim, ter um momento lógico, eu como mãe, né, eu percebo assim que às vezes a gente vai assistir um filme, nós somos interrompidos várias vezes, porque as meninas chegam, mas a gente se esforça. Então, eu acho que tem que ter um esforço para essa união, para essa conexão, né? Porque, como eu disse, eles vão crescer. E aí você tem que ver o que sobra. Se você não investiu nesse relacionamento, quando eles crescerem, né, fica aquela sensação assim, tá, mas e nós dois, né? Você não é mais aquela pessoa, eu também não sou. Será que a gente ainda tem alguma coisa a ver? Acho que isso é importante. Eu acho que o casal, as pessoas no geral, elas confundem muito o sexo só com o ato, a penetração. Isso. E não é, né? Não, eu Ele acho vai que além disso, né? a sexualidade, né, ela tá no âmbito geral, tanto é que a gente percebe assim, que mesmo aqueles que hoje, dentre tantas categorias, né, vamos dizer assim, e papéis, existem pessoas que optam por não ter relações sexuais, mas que não deixam de ter a sua sexualidade, né? Não deixam de vivenciar a sua sexualidade. Então, a gente às vezes fala que um ato sexual, né, o momento do coito, vamos dizer assim, ele começa de manhã, às vezes com uma carícia, uma conversa, um recadinho, né, uma beijo, mensagem abraço, uma mensagem de WhatsApp, um recadinho, lembrei de você, né? Ou às vezes quando você vai comprar ou vai fazer uma comida que o outro gosta, né? Acho que isso você já começa a pensar em sexo para você mais para frente praticar, né? Já vai se preparando, Vai. porque sexo é preliminar, é carinho, é carícia, é toque, é o olhar, né? Tudo e isso. as pessoas deixam isso muito de lado, né? Muito, muito de lado. Mas eu acho que também, assim, a gente precisa... Estamos aqui para isso, né? Para desmistificar tantas coisas e para a gente ter a possibilidade de viver a sexualidade de uma forma plena, né? Acho que a gente, como tantos outros temas a gente vem abordando, a gente também precisa abordar isso, que é fundamental. Que são os toques, os carinhos, as carícias. Eu acho que tudo começa por aí, né? Porque não dá para ir direto ao ponto, né? Não dá. E tem que falar sobre isso, né? Falar sobre sexo. Bacana, a gente vai falar sobre isso. Gente, a gente vai para o intervalo comercial e na volta a gente quer falar no assunto que gera-se uma crítica, um tabu e uma vergonha, principalmente do lado feminino, que é a masturbação. Existem os prós e os contras. E isso ela vai falar depois do intervalo comercial, porque é muito importante. Não sai daí, principalmente você mulher, você precisa saber
sobre esse assunto, tá? É um minutinho só, a gente já volta ao intervalo comercial. Multicolchões Gazinha em Presidente Prudente há 10 anos no mercado. Colchões fabricados com qualidade e alta tecnologia com selo do Inmetro. Os melhores preços em até 12 vezes no cartão. Entrega no mesmo dia. Loja 1, Avenida Manuel Goulart 428. Loja 2, Avenida Coronel Marcondes 1876. Telefone 3903-0323 e WhatsApp 99704-1939. Wagner Tintas em Presidente Prudente. Há 26 anos ajudando você a descobrir o verdadeiro caminho das cores. Tintas, massas, texturas e complementos de várias marcas de qualidade. Rapidez e eficiência com o atendimento que você merece. Entrega para Prudente e toda a região. Avenida Brasil 2505, próximo ao Parque do Povo. Ligue 3903-1003 e o WhatsApp 99607-1701. Olá, já estamos de volta e como eu havia falado no bloco anterior, a gente vai falar sobre masturbação masculina e feminina. Isso é um tabu mais pro lado feminino do que pro masculino, até, sei lá, de gerações, o homem pode, a mulher não. Isso já está mudando, mas ainda existe um certo tabu. Existe prós e contras? O que mudou desse tempo todo? Na verdade começa assim, essa questão do tabu para a mulher já começa desde a infância, né? O que a gente tem trabalhado hoje como educadores sexuais, que para a menina, né, é natural o menino, o homem, né, o menininho, tocar no seu órgão sexual desde muito pequeno. Para a menina, isso já não é tão comum, porque desde quando ela vai se limpar, ela aprende a usar o papel higiênico, essas coisas, ela não tem um contato com a vagina dela. E quando ela coloca a mãozinha, muitos pais falam, tira a mão, isso é sujo, você não pode, isso é feio. Já começa daí. Né? Então ela já tem um pouco essa dificuldade de tocar a genitália, já diferente do homem, que até para urinar ele tem que tocar. Então isso para o homem é um pouco mais fácil. Quando chega na adolescência, muitos pais veem o fato do menino ficar um pouco mais de tempo no banheiro, no banho, como natural, né? Então tá, ele tá se conhecendo. Da menina já é um pouco mais difícil. A mulher tem que ter um ambiente mais propício para masturbação, né? Precisa de alguns tipos de acessórios, algumas, outras não. Então, o que isso vem mudando, né? Eu venho colocando assim, que atualmente a gente tem colocado, eu acho que isso ajudou muito os sex shops, essas coisas, tem ajudado a mulher, colocando que esses acessórios são coisas assim que ajudam no ato da masturbação e a mulher tem, eu acredito que, praticado mais, né? E um outro dado que eu acho muito bom a gente falar, que eu acho que o homem tem aceitado, muitos homens, a maioria dos homens tem aceitado a chegada dos acessórios como algo para melhorar a relação sexual.
o que você estava me perguntando dos prós e dos contras, né? Vamos separar um pouquinho da masturbação masculina quanto a feminina. Como que hoje a gente tem esse estímulo para masturbação? No homem, muitas vezes, a maioria das vezes é pelos vídeos na internet, algumas coisas assim, o que faz com que ele, na parte contra, ele pode estar ficando um pouquinho, por ter uma sensação prazerosa, ele pode começar a ficar viciado em pornografia, né? Eu preciso deste estímulo visual para que eu me masturbe. Então aí a pornografia, a gente pode falar disso em outro momento, ela meio que assim, a internet hoje ela vai meio que fazendo uns jogos assim com as pessoas para que elas fiquem cada vez mais dependentes da internet. E o a favor, que eu acho ótimo, assim, que é muito bom, é o que a masturbação, através da ejaculação, do gozo, né? Você tem um relaxamento muito bom, você tem um autoconhecimento, você consegue ver quanto tempo você consegue segurar, né? Algumas, acho que são momentos, assim, que você se desliga um pouco, né? Eu acho que tem muito mais a favor do que contra. Mas isso precisa ser dosado, né? A gente não pode, a partir do momento em que... O que as pessoas falam? Ai, Cíntia, isso é errado, isso é doentio. Eu falo, a partir do momento em que aquilo atrapalha o seu cotidiano, as suas tarefas cotidianas, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Então, vamos falar um pouco da masturbação. Tá, eu tenho que me masturbar de manhã, senão eu não consigo sair para trabalhar. Eu tenho que me masturbar no final da tarde, senão eu não consigo me concentrar. Eu tenho, sabe? Então, assim, quando isso atrapalha a não execução, atrapalha o seu cotidiano, aí eu acho que já é preciso buscar ajuda. Esse vício, porque já se tornou um vício, né? Uma dependência da masturbação para você começar o dia. Ele interfere também, às vezes a pessoa prefere se masturbar do que ter uma relação propriamente dita? Pode acontecer? Porque, é igual a gente estava falando no bloco anterior, né? A masturbação, ela depende de você mesmo, né? E é uma coisa mais rápida, porque principalmente para quem já está acostumado, né? Ele já sabe o ritmo, ele já sabe o que estimula ele mais rapidamente, ele não tem que ter um investimento de uma carícia, de uma conversa. Então, muitas pessoas optam nesse momento mais assim, vamos dizer, que não tem pouco tempo pela masturbação. Porque o ato sexual vai demorar um pouco mais, né? A pessoa vai precisar de mais tempo para ter uma relação sexual. E a mulher se conhecendo? Então, isso é fundamental, que eu acho que ainda é muito visto de uma forma, às vezes, muito preconceituosa, né? A gente percebe que quando a gente fala de masturbação feminina, desde a adolescência, né, até a idade adulta, é visto como algo pejorativo, como se a mulher... um juízo de valor. Né? O homem pode, a mulher não. E assim, e às vezes a mulher, tanto para o homem quanto para a mulher, às vezes eu tenho algumas pacientes que falam assim, mas eu não gosto que ele se masturba. Por que você não gosta? Porque a gente é casado, para que ele precisa? E isso não tem nada a ver. Não é porque o homem se masturba ou a mulher se masturba que falta amor, que falta qualquer tipo de... que o relacionamento vai ficar abalado. Acho que muito pelo contrário. Mas eu estou falando assim, eu gosto de deixar bem claro que precisamos ter algo equilibrado, né? Tudo que é exagerado, né? Tudo que é exagerado não é saudável. Os casais te procuram relacionado a isso, de repente, não a masturbação, mas problemas conjugais, a falta de relacionamento de sexo? Há muito, né? Principalmente, assim, por quê? Porque eu acho que muitas coisas a gente consegue ir empurrando, né? Quando chega na questão sexual, é porque realmente um dos dois já está, assim, no limite, né? E o que eu percebo? Os homens... às vezes com algumas disfunções, disfunção erétil ou com a ejaculação, a mulher tem uma tolerância melhor, mas ele acha assim, eu acho que eu não consigo fazer ela atingir o orgasmo, eu vou muito rápido, ou então eu não tenho ereção. A mulher ainda não tem esse ultimato, ou você resolve ou eu vou te deixar. O contrário já acontece muito, né?
algumas mulheres têm dificuldades, ou às vezes uma diminuição ou uma total inibição de desejo, né? Eu percebo assim que o homem já tem uma cobrança um pouco maior, né? Olha, você tem que procurar ajuda, se você não buscar ajuda, acho que a gente não vai conseguir manter o relacionamento. É sempre jogando peso para a mulher, né? Mas eu acho que assim, atualmente, a maioria dos meus pacientes são homens. É mesmo? Né? Por quê? Porque existe uma urgência maior em se resolver o problema, não pelo fato de ser homem, mas pelo fato de que, por exemplo, vamos pegar a mulher, ela pode ter uma inibição de desejo, uma diminuição de desejo e, infelizmente, ter o ato sexual para agradar o marido. Agora, se você não tem ereção, se você tem uma ejaculação muito rápida, muitas vezes não há ato sexual. Então, assim, é por causa dessa urgência. Eu acho que os homens, eles têm acho isso muito bom, mas eles buscam mais ajuda rapidamente do que a mulher. A mulher demanda mais tempo para buscar ajuda. Você falou em ejaculação precoce e ereção. Pode ser que muitas vezes seja psicológico, seja alguma coisa, um problema mais mental, problema do dia a dia, o estresse. Essa procura é grande em relação a isso? Sempre eu falo assim, quando as pessoas já me buscam, a maioria já busca essa ajuda, já comenta sobre o que é. E aí eu já pergunto, nesse caso, tanto da disfunção erétil quanto da ejaculação rápida, eu já pergunto se já procurou um urologista. Se já procurou, é porque realmente o fator é um fator psicológico, né? Um excesso de ansiedade ou algum tipo de estresse, depressão, que aí a gente vai precisar tratar mais especificamente. Mas sim, a grande maioria, 90% dos casos é ligados a questões psicológicas, psicoemocionais. O dia a dia também acaba... Querendo ou não, mas o mundo está muito louco, então você acaba absorvendo muita coisa negativa. Você chega em casa, já está cansado e, você tem filho pequeno, já está chorando, o marido estressa mais do que a mulher, geralmente, né? Não tem aquela paciência de mãe. Mas depois do comercial, a gente vai para um outro comercial rapidinho. Eu quero falar com você, sexo na pandemia e pós-pandemia, porque deve ter afetado muita gente. Eu acho que não só casal, mas também solteiros, né? Então, para você que está gostando do assunto, não sai daí que é rapidinho, a gente vai para o intervalo comercial, tempo de você buscar uma água e a gente volta para abordar esse assunto, tá? É rapidinho. Produza o comercial da sua empresa. Realize os clipes da sua música. Produza lives. Conteúdos infantis. Em Presidente Prudente, Rua Joaquim Nabuco, 1275, Vila Nova. Conheça a produtora Samper Martin. Multicolchões Gazin em Presidente Prudente há 10 anos no mercado. Colchões fabricados com qualidade e alta tecnologia com selo do Inmetro. Os melhores preços em até 12 vezes no cartão. Entrega no mesmo dia. Loja 1, Avenida Manuel Goulart 428. Loja 2, Avenida Coronel Marcondes 1876. Telefone 3903-0323 e WhatsApp 99704-1939. Wagner Tintas em Presidente Prudente. Há 26 anos ajudando você a descobrir o verdadeiro caminho das cores. Tintas, massas, texturas e complementos de várias marcas de qualidade. Rapidez e eficiência com o atendimento que você merece. Entrega para Prudente e toda a região. Avenida Brasil 2505, próximo ao Parque do Povo. Ligue 3903-1003 e o WhatsApp 99607-1701. Eu falei que era rapidinho. Cíntia, a gente tinha falado no bloco anterior, sexo na pandemia e pós-pandemia. Deve ter sido um caos, né? Tanto
vamos falar um pouquinho como que isso foi para os solteiros, que eu acho que foi o que foi mais complicado, né? A gente foi colocado que não poderia ter exposição, né? Nem com os nossos pais, imagina com uma pessoa estranha. Então, eu acho que isso foi uma coisa muito ruim e talvez justifique um pouco o comportamento que a gente estava falando, assim, talvez um excesso de pornografia, de coisas assim, mais depressão, mais ansiedade, mais estresse, porque o solteiro não pôde, né, sair com ninguém. E quando já não dava mais, ele se expôs mais ao risco, né? Quando já não tinha mais jeito. Isso eu acho que foi muito ruim. Mas também eu acredito que as pessoas ficaram mais seletivas, né? A gente está um pouco mais seletivo, talvez, no sentido assim, de saber com quem que a gente se relaciona, né? Mesmo que seja uma parte física, preocupação, né? De pegar alguma coisa, alguma doença, então acho que isso foi um ponto positivo. Já com os casais, muitos casais, eu já sinto que no começo foi bom, porque é um tempo da gente estar junto, da gente se reconectar, né? Teve mais, acredito, pesquisas dizem que o aumento da frequência sexual aumentou, né, no começo, mas depois já virou um caos. Por quê? Porque você já estava cansado, já começa aquele excesso de convivência, né? Eu digo que você ter um certo estranhamento com um par de 10, 15 anos que você está junto. Isso não no sentido assim, coisa ruim, vocês vão se separar porque vocês não conseguiram ficar 24 horas juntos. Um casal que não teve estranhamento, eu acho que isso é complicado. Por que eu quero dizer isso? Porque o estranhamento vem de você viver a sua individualidade, né? Então, você estando no seu trabalho, na tua faculdade, alguma coisa assim, você tem um momento em que você está só e é você mesmo, né? Você não é 24 horas junto com aquela pessoa. Porque quando você não tem esse estranhamento, é como se houvesse uma dependência, algo que você não separa você do outro. Então, com o tempo, eu sinto que isso foi ruim. Não dá tempo de sentir saudade? Então, e assim, e essa coisa assim, coisas pequenas, né? Tipo, você largou o prato sujo de novo, que não sei o quê, nós estamos aqui, se a gente não fizer isso, se a gente não se ajudar, e estresse com as crianças, e aula online, e cobrança em home office, eu acho que isso foi algo que influenciou muito, né? Eu acho que isso tem uma grande, vamos dizer, uma parcela de culpa muito grande aí para essa cisão aí, né? Vamos pegar o gancho de casal ainda. Você acha que é importante, não são todos os casais, mas a conversa, o diálogo aberto sobre sexo, fantasias, desejos? Nem todo casal tem essa abertura. Não, a maioria não tem, a maioria. E isso acaba estragando o casamento, não é? Eu acho assim, você falar em fantasias sexuais, por exemplo, não significa que você vai executar essas fantasias, né? E acho que quando você fala em sexo, você, assim como você fala em culinária, assim como você fala em viagens, falando neurologicamente, você estimula áreas do seu cérebro para que isso aconteça, né? Áreas do prazer e tudo mais. Então, eu acho isso fundamental. O sexo, falar de sexo traz... O falar, não estou falando só do fazer, mas o falar traz intimidade, traz troca, traz uma aproximação, né? Existem momentos assim que você às vezes sente que a tua autoestima está um pouco mais baixa a partir do momento que você começa a conversar com o teu pai, ou o teu pai te chama para conversar. Olha, como você é linda, isso em você, gostaria de te levar para tal lugar, ou então eu assisti um filme, ou escutei uma conversa na manicure, ou num salão, ou no meu trabalho, né? Aquilo vai trabalhando a tua criatividade e a relação sexual fica melhor. Eu acho que é fundamental a gente conversar sobre isso, porque muitas vezes as coisas não vão bem, e às vezes até através da conversa você resolve a questão,
né? Eu acho que é muito importante. Talvez será que existe aquele medo do que o parceiro vai pensar? De repente, eu vi alguma coisa, escutei, eu vi num filme pornô, minha amiga, meu amigo falou, fez tal coisa. Se eu falar para o meu parceiro, será que vai achar que eu tô falando que é, sei lá... Que é ruim que o sexo. Ruim, entendeu? Tipo, eu acho que a sim. pessoa pode entender errado? Eu acho que sim, mas quando você já começa a ter esse treino dessa conversa, às vezes você precisa no começo ter um pouco de traquejo para começar a conversa, né? Não é simplesmente você vai chegar lá e falando de algo extremamente trabalhoso, nossa, vamos fazer isso de tal jeito, mas assim, colocando de uma certa forma. Isso pode começar assim, Carlos, assistir um filme um pouco mais, não estou falando filme pornô, mas assim, um filme um pouco mais erótico, né? Ou então, tipo, você assiste um filme, hoje tem muito no Netflix, alguma coisa, algumas séries, que para as mulheres, principalmente, mexem com a fantasia, né? E aí você fala, assisti tal coisa. Gostaria você tem uma dica de alguma Tenho coisa assim? algumas. Tem a Sex Life, que eu acho muito boa, que é uma psicóloga que abandonou a vida, vamos dizer assim, a vida de solteira para ter um casamento. É muito bom. Mulherada, presta atenção. Tem também agora não sei se virou série ou se virou filme, tem os 365 dias, que a gente tem que, deixa eu explicar, são filmes que vão estimular a tua criatividade sexual, tá? Não estou querendo julgar, porque todos têm um enredo, né? Você precisa ter um estímulo, precisa começar de algum lugar, né? E aí quando a gente fala, por exemplo, de 50 tons de cinza, né? Que tem uma certa dominação, uma coisa assim. Eu acho que tudo na vida da gente a gente tem que peneirar, né? Isso aqui para mim eu acho legal, isso aqui eu não gosto, né? Então, eu estou falando dessas séries porque alguém pode falar, nossa, mas se trata de tal coisa. Mas são coisas que as mulheres têm me falado. Cabe para uns e não para outros, né? Mas tem coisas boas em todas elas, eu acho bem legal. E acho que é isso, assim, a gente conversar em absolutamente tudo dentro de um relacionamento é o caminho, é o começo. No começo você tinha falado até de brinquedinhos eróticos, né? Isso. Talvez a cabeça do homem seja ainda muito fechada em relação a isso quando é a sua mulher. A outra mulher, beleza, pode usar, pode fazer, pode pintar de cabeça para baixo. A minha mulher, não. Existe isso, né? Porque minha mulher vai estar sendo baixa, minha mulher não pode fazer isso. Mas é errado, né? Tanto no caso, eu acho que assim, talvez o maior preconceito do homem é a utilização desses brinquedos eróticos no ato sexual. Por quê? Porque naquele momento ele pode se sentir diminuído. Eu não consigo levar a minha esposa ao orgasmo com os meus estímulos e ela precisa de algo além do que eu posso oferecer para ela. Mas eu acho que assim, logicamente que também na relação sexual a mulher não tem que ficar só focada nos brinquedos eróticos. É algo a mais, né? É um acessório, não é o fundamental. Né? Não é a veste toda, é um acessório, é um brinco, é algo assim que vai apimentar a relação. Mas eu sinto que a mulher, ela é a que mais tem preconceito. Ela começar a utilizar. Mulher tem mais preconceito? Tem, ela começar a usar. Acho que ela já se julga. É que já traz isso de lá de trás, né? Traz, também, né? Traz. Sim, infelizmente. Agora, sexo com saúde. O que é sexo com saúde? Acho que é aquilo que é de comum acordo, aquilo que faz você sentir prazer, sentir bem-estar, aquilo que você não está subjulgando ninguém, que você não está obrigando ninguém a nada e nem está sendo obrigado. Né? Acho que isso é sexo com saúde, com certeza. Gente, a gente está falando de um assunto delicado, tabu, mas ao mesmo tempo muito explicativo. A gente vai para um outro intervalo comercial e na volta a gente vai continuar um assunto que é de seu interesse. Pode ter certeza. Não sai daí que é rapidinho, a gente já volta ao intervalo comercial.
Multicolchões Gazin em Presidente Prudente há 10 anos no mercado. Colchões fabricados com qualidade e alta tecnologia com selo do Inmetro. Os melhores preços em até 12 vezes no cartão. Entrega no mesmo dia. Loja 1, Avenida Manuel Goulart 428. Loja 2, Avenida Coronel Marcondes 1876. Telefone 3903-0323 e WhatsApp 99704-1939. Wagner Tintas em Presidente Prudente. Há 26 anos ajudando você a descobrir o verdadeiro caminho das cores. Tintas, massas, texturas e complementos de várias marcas de qualidade. Rapidez e eficiência com o atendimento que você merece. Entrega para Prudente e toda a região. Avenida Brasil 2505, próximo ao Parque do Povo. Ligue 3903-1003 e o WhatsApp 99607-1701. Olá, a gente já está de volta. Cíntia, eu quero deixar esse espaço aqui aberto para você nesse bloco. Você é uma terapeuta sexual, você lida com isso todo dia e, de repente, eu não fiz uma pergunta na qual você gostaria de responder. Então, eu gostaria que você falasse algo para quem está em casa, está assistindo a gente, e você deixasse algum recado, né, tanto para homem como para mulher. Então, o espaço é seu, fica à vontade. O que eu mais gostaria de falar é o seguinte: primeiro, que essa vivência, a viver uma sexualidade plena, independente se você tem um par ou não, né? Isso é fundamental, isso faz parte, está lá na Organização Mundial de Saúde, que o ser humano, para ter um desenvolvimento e um bem-estar físico, social, ele precisa ter uma sexualidade bem vivenciada. E as pessoas negligenciam muito, né? A gente percebe que isso não é levado em consideração, até pela nossa própria experiência profissional. Somos poucos terapeutas sexuais no Brasil comparado com outras especialidades. Então, isso podem ter desdobramentos dentro do relacionamento conjugal, dentro do relacionamento de pais e filhos, né? Dentro do seu desenvolvimento profissional. A gente passou agora aí, dia 18 de maio, foi o dia contra o abuso sexual infantil, né? Contra a exploração sexual. Então, assim, a gente precisa, desde pequeno, aprender, passar para as crianças essa questão de educação sexual. Quando chega na adolescência, eu coloco muito assim, que eu tenho pacientes meus com 20 e poucos anos que estão com ejaculação rápida, ejaculação precoce. Por quê? Porque já na adolescência, já foi para o ato sexual a primeira vez achando que tinha que ter uma grande performance, né? Mas por quê? São tudo coisas que vão fantasiando, que vão tendo várias coisas assim, várias ideias, que uma pessoa fala de um jeito, outra fala de outro, mas as pessoas não têm um conhecimento real de como as coisas funcionam, né? Então, tanto para o menino quanto para a menina, quanto estou dizendo do adolescente, né? Ele fazer essa escolha do ato sexual, uma escolha consciente, sabendo que aquilo vão ter desdobramentos, né? Não só desdobramentos físicos, por exemplo, de você ter um filho ou uma doença, mas que isso também mexe muito com o nosso emocional, né? O sexo, ele é um ato físico, sim, mas ele é entrega, né? É um momento em que você se entrega para o outro. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho que muitas coisas poderiam ser evitadas, né? Muitas disfunções poderiam ser evitadas se a gente falasse mais sobre sexo, né? Eu acho que não é só a minha área de atuação, eu
atuo como psicóloga. A grande maioria dos meus pacientes, eles vêm com algum problema emocional e isso acarreta alguma disfunção sexual, ou eles vêm com uma disfunção sexual primeiramente que está acarretando algo emocional. Então, é por isso que é importante você ter um acompanhamento de um psicólogo junto, que vai te dar o respaldo de tudo isso que vem, né? Porque eu falo que o processo psicoterápico, ele é doloroso. Ele não é fácil, mas ele é libertador. Tanto na parte de sexualidade, como em outros aspectos. Quando a gente fala em relacionamento, seja conjugal, parental, familiar, profissional, o sexo está muito mais ligado do que a gente possa imaginar, né? Então, eu vou dar um exemplo. Aquele homem que ele é muito dominador, muitas vezes no trabalho, que ele precisa ser algo, vamos dizer assim, um patrão que seja mais duro, muito provavelmente em casa, ele pode achar que ele tem que ser assim também no ato sexual, ou o contrário, né? Naquele momento, ele não quer ser tão dominador. E a mulher já tem um pouco essa necessidade de às vezes, ter um provedor, alguma coisa. Tudo isso está ligado, né? Um outro exemplo que eu vou dar, no caso da disfunção erétil. Muitos homens, quando estão passando por isso, eles se sentem inferiores também no trabalho, também na relação com os amigos. Afeta em tudo, né? Quando a gente... Hoje não se fala mais, né? Mas antigamente a disfunção erétil era chamada de impotência. Por quê? Porque perdia a potência. É como se você não pudesse, você não tem mais aquela potência para outros aspectos da sua vida. Então, assim, estou colocando algumas coisas para ficar claro que isso que tem que ser levado mais a sério, né? E, logicamente, eu acho que é um assunto, mesmo que venha com um problema, mesmo que venha com uma carga negativa, um ambiente terapêutico é um ambiente muito agradável, onde a gente tem uma conversa legal, né? Conversamos de assuntos que tem a ver com sexualidade, mas também de outros assuntos. Vale a pena, se você acha que você precisa de ajuda, buscar essa ajuda. Você estava falando aqui, eu estava pensando aqui, estava imaginando. O que as pessoas devem pensar, como que é uma consulta com uma terapeuta sexual? Aí eu vou numa sexóloga. Eu vou ter que ficar pelado, eu vou ter que falar... Meu, deve ter muito pensamento meio maluco sobre isso, né? Então, a gente tem um tempinho ainda. Eu queria que você falasse como que é feito esse primeiro... Vamos falar um acolhimento, né? Porque a pessoa vai lá. Como que é feito esse primeiro acolhimento no atendimento? Isso, então. Eu tenho... vou falar do meu caso, né? Eu tenho as redes sociais, né? As pessoas podem ver o meu material lá, buscam pelo meu contato. E esse agendamento vai ser feito diretamente comigo, né? Então, às vezes, a pessoa já dá alguma adiantada, olha, você trata sobre ejaculação, ou o doutor fulano, ou tal pessoa me indicou você, e aí a gente vai para a primeira sessão. Nessa primeira sessão, é uma sessão assim, a gente se conversa. Todas as sessões serão assim, né? Você está fazendo uma terapia, uma psicoterapia, na área de sexualidade. Ou não, às vezes não é na área de sexualidade, mas vamos falar desse aspecto da sexualidade. Então, aí na primeira consulta, eu vou ouvir tua queixa, vou querer saber como que desde quanto tempo que isso tem acontecido, quais são os desdobramentos na sua vida. Nessa primeira sessão, a gente vai focar em qual vai ser a nossa linha de tratamento, frequência, valores, tudo isso. E aí, então, com a frequência que a gente combinar, você vem. A maioria, como é uma psicoterapia bem específica, muitos pacientes, então, depois que já resolveu a questão do problema específico, eles recebem alta. Mas, como eu já disse, muitas vezes a gente não trata só desses assuntos. Às vezes, eu tenho pacientes meus que chegaram com uma
uma queixa, por exemplo, de falta de desejo sexual, isso já foi resolvido, mas que a gente continua em terapia por outras questões, né? Então é assim, não existe nada disso, de ficar pelado, de nada. É bom esclarecer, né? porque a pessoa não sabe como é que funciona. Não tem que mostrar nada, é um bate-papo bem descontraído, vamos dizer assim. Então, para você aí que de repente estava pensando de uma outra forma, ou tem vergonha... vamos falar nisso. Chega a gente lá muito tímido. Como é que você consegue arrancar isso? Porque às vezes a pessoa precisa da ajuda, ela vai até você, mas caramba, chego lá, pô, eu não quero falar sobre sexo, mas eu tenho esse problema. É difícil, isso, né? A gente, assim, eu acho que a experiência vai trazendo para a gente algumas formas de como começar a abordar aquele assunto, né? Se é um assunto, você também consegue enxergar se a pessoa está tímida ou se ela está, assim, com algum incômodo maior, que às vezes pode ser algo que está mais profundo, né? As técnicas psicoterápicas faz com que a gente consiga, vamos dizer, puxar um pouco, né? Estimular que a pessoa aos poucos vai se soltando e ela acaba abrindo o jogo aí, conversando. Bacana. E falando tudo. Gente, tivemos um papo... Nossa, passou muito rápido. Recebemos aqui terapeuta sexual ou sexóloga, né? As pessoas falam de um jeito, mas trata o mesmo assunto. A Cíntia Reis Bertaco. Cíntia, foi muito bacana de receber você. A gente quer ter você mais vezes aqui para falar sobre muitos assuntos. Eu acho até que eu vou chamar você numa próxima vez para a gente falar sobre o assunto, sobre a infância, sobre os jovens. Eu acho que é um assunto que a gente deve abordar, porque é onde começa a sexualidade, né? Então eu acho que é um assunto importante, fundamental. E no próximo programa que a gente convidar você, a gente vai falar sobre isso. Tá? Eu queria que você deixasse um recado para as pessoas aí que te assistiram. Você quer finalizar com alguma coisa? Não, só queria dizer que o Dia dos Namorados está chegando. Você que está namorando ou que está casado, não é só nesse dia que você vai buscar o seu par, vai dizer alguma palavra, mas pode começar a partir desse dia, retomar o seu relacionamento, tratar o seu par com mais amor, mais carinho e me deixar à disposição, que vocês precisarem, o meu contato está aí. Muito obrigada. Então, gente, ficou a dica. Dia dos Namorados chegando. Pega o seu parzinho, vai dar uma volta, aquele carinho, aquela atenção e valorize quem está do seu lado, tá? Porque Dia dos Namorados é todos os dias, tá? Não é só no dia 12 não, né? Então, gente, a gente vai se despedindo por aqui. No próximo programa, nós vamos falar sobre franquia, mulher empreendedora. Nós vamos trazer aqui Elisângela Martins, que vai falar sobre empreendedorismo. É muito bacana, espero você no próximo programa. Um beijo.